Vocês não querem falar isso, né? Por quê? Que crime ele cometeu? E eles, porém, gritavam ainda mais. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, que o novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mal sabia que estava pedindo salvação, né? Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser. Assim os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. E lhe tiraram as vestes e o vestiram com um manto escarlate. Depois teceram uma coroa de espinho e o colocaram na cabeça dele. Na sua mão direita puseram uma vara, ajoelharam-se diante dele e começaram a zombar: saudações, rei dos judeus. Cuspiram nele, batiram na cabeça com a vara. Imagina aquelas espinhas de mais de 2 centímetros na sua cabeça e eles batendo na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para ser. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, a quem forçaram carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar. Deram a Jesus vinho misturado com fel para ele beber, mas depois de prová-lo, ele recusou. Depois de crucificaram, dividiram as suas roupas, as roupas dele, e lançando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça, colocaram o quê? Por escrita, acusação feita contra ele. Qual era a acusação? Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Ao que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. Todo mundo entende o que é insulto? Você não presta para nada. Blasfêmio, mentiroso. Se salva agora. Você não tem poder para curar. Os insultos estavam ali. E dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salva você mesmo. Se é o Filho de Deus, desça da cruz. Da mesma forma, o chefe sacerdote, mestre da lei e os líderes religiosos. Diga religião. Quem é os líderes ali? Os religiosos. Zombavam dele. Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É rei de Israel. É a afirmação. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Você tem compaixão dele? Pois disse: sou o Filho de Deus. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o quê? Insultavam. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja,
embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram: deixe-me, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram. Estes, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia ocorrido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente era o Filho. Até aqui. Vocês acabaram de ler a verdade e um fato que aconteceu com Deus que você crê, com o Senhor das suas vidas. Eu não vou me atentar a todo o episódio de sofrimento dele, mas eu vou me atentar ao porquê ele foi julgado. Esse era um tribunal injusto. E aí nós temos o Paulo, que é advogado, promotor. E se ele analisar junto comigo esse texto, vai ser melhor ainda. Porque o juiz era Pilatos. E foi um governo, e foi uma audiência tão injusta, porque o que Pilatos fez, ele tinha evidências de que ele era inocente, que Jesus era inocente, mas ele tirou a sua responsabilidade do julgamento para o povo julgar. A esposa teve um sonho e disse: este homem, ele é justo. Mas o que estava acontecendo com ele, já vou te falar o que acontece com a gente. Ele estava sendo pressionado pelo seu alto escalão. Ele estava sendo pressionado pelo governo romano. Porque quando os judeus, porque tinha a lei dos judeus, que eles seguiam os sacerdotes, e do Império Romano que reinava, reinava sobre a lei. Na lei de Moisés, eles não encontraram acusação. Eles simplesmente disseram: ele deve ser condenado porque ele se diz filho de Deus e que pode perdoar pecado. Mas isso, a lei não dava a ele acusação ao ponto dele poder ser condenado. Mas o que eles fizeram foi insultar Pilatos, dizendo assim: ei, se você não o crucificar, ele está se declarando rei. E logo, se ele se declarar rei, ele está acima do imperador romano. Então ele está blasfemando contra a justiça romana. Ele precisa ser morto. Então os sacerdotes, não tendo nenhum tipo de acusação pela lei de Moisés, incitaram Pilatos a julgá-lo como rei. Por isso que quando ele foi acusado, ele disse: tu dizes. Porque ele não se declarou. Mas ele falou assim para Pilatos: Pilatos, você não tem noção não, égua. Se eu pedisse a meu pai, ele enviaria aqui. Cara, eu fico imaginando que Satanás está por trás disso tudo. Eu costumo dizer que a cruz do Calvário é a sataneira do Satanás. Porque ele caiu certinho lá. Em outro momento eu prego sobre isso. Mas veja, Jesus sabia quem ele era. Ele tinha convicção que ele era o Filho de Deus. O Pai já tinha mostrado que ele ia para a cruz do Calvário. Ele não precisava dizer quem ele é para Pilatos. Mas ele deixou para ver Pilatos, como Pilatos julgaria aquela situação. E Pilatos ficou perdido, porque ele mesmo não se declarou que era rei. Mas os que estavam insultando diziam que ele era. E os que estavam insultando estavam dizendo certo.
Porque o próprio Jesus disse que o reino dele é o reino espiritual, está escrito. E quando ele veio pregar, o primeiro discurso dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele veio resgatar a chave do reino. Os reis, quando reinavam, tinham a chave, um símbolo no seu ombro. E o que Jesus fez quando ele foi crucificado? Ele desceu ao Sheol. E a Bíblia diz que ele tomou o quê? A chave. A chave da morte está sobre o ombro dele. Em Mateus capítulo 28, a Bíblia diz que toda autoridade foi me dada no céu, na terra e debaixo. E ele diz, portanto, ide. Porque depois que ele resgatou a autoridade, por isso que ele é o filho do homem, porque a autoridade do homem foi perdida no Éden, mas ele veio resgatar. Resgatar o quê? Resgatar a extensão do reino do céu que estava sendo colonizada na terra, criando Adão e Eva, porque Deus criou tudo e disse que era bom, e quando criou o homem falou, isto é muito bom. E deu poder ao homem à multiplicação, e disse, sede fecundo, multiplicar e povoai a terra. Deus sempre desejou a gente para reinar sobre nossa vida. Quando ele estabeleceu Adão e Eva, não faltava comida, estava sobre o jardim do Éden, que significa jardim das delícias. Eles tinham tudo. O Senhor os visitava na viração do dia, conversava com eles, mas os ensinou que para permanecer em um reino, precisa ter obediência, porque a expressão de amor é a obediência. Ele diz, os que me amam me obedecem. Esse negócio de falar que tem Deus no seu coração, mas você não obedece princípio, é uma mentira. Você é farsante, você é Pilatos. Porque junto de um rei vem todo o seu reino. Pode ver, o nosso reino tem provisão, sim ou não? Ele é Yahvé, Jireh. Tem justiça, tem tribunal, tem advogado, tem exército, tem linguagem, tem conduta, tem princípio. E no princípio do reino de Deus, ladrão não entra. É reino. Não carimba passaporte do ladrão. Se arrepende, quer mudança de vida? Não vos conformeis com este mundo, mas fazer renovação da sua mente, para que você conheça a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Agora escute, quem é Pilatos? Um admirador. Porque ele viu que Jesus era bom. Ele não teve coragem de, eu condeno, não, ele pediu uma bacia de água. Eu que não vou me responsabilizar. Mas ele já tinha escolhido dentro do seu coração ficar com o governo, ficar com os bens materiais, ficar com a influência, ficar com o cargo, ficar com a autoridade. Mesmo a mulher. Por isso que eu digo, mulher é coisa boa. Quem tem uma esposa ganhou um presente de Deus. Não, pastor, você não conhece a minha. É presente de Deus, acabou. Se não virou, é culpa sua. Pronto. E para você jantar, os maridos, diga, esposa, vai comigo, esposa é um presente. Estou fazendo a sua, cabra, fala. Diga comigo, esposa. Vai, grava aqui os paraenses falando. Esposa é o melhor de Deus para a minha vida. É uma bênção. É show de bola. Égua. Amém. Tá vendo? Eu tento pregar sério, mas eu acabo. Égua, viu? Meus amigos da minha direita estão falando assim, olha lá, está abandonando nós. Não, calma só, estou voltando. É logo ali. Existe a possibilidade de nós crucificarmos Jesus outra vez? Levanta a mão quem acha que sim. Quem acha que não? Levanta a mão sim. Sério mesmo? Todo mundo já sabe que pode crucificar Jesus mesmo? Está escrito em Hebreus que se nós que o conhecemos, entregamos a nossa vida para Ele, retornávamos para as práticas passadas, crucificamos Ele outra vez.
Pastor, eu fui desviado. Tu crucificou Jesus outra vez. Porque, veja bem, nós temos o texto que diz, a Bíblia diz. Mas olha só, alguém te causou muito mal, você perdoou. Passou um tempo, aí depois ele vai lá e faz de novo. Como é que você se sente? Eu estou falando assim, está dizendo a nível de realidade aqui, humana. Tu acha mesmo que Deus não vê a sua prática maligna? Tu acha mesmo que Deus não vê o seu banheiro? O que você é em casa? Tu acha mesmo que Deus não vê você dirigindo seu carro? E todas as vezes que nós temos a prática que Ele já disse para nós deixarmos, nós estamos fazendo o quê? Porque nós preferimos o prazer. Nós não gostamos de pressão como Pilatos. Nós não queremos abrir mão. Mas escute, Ele é rei sobre toda e sobre tudo. Então entenda algo. De uma vez por todas, se uma pessoa nessa igreja hoje entendeu o que eu vou falar agora, pronto. Eu cumpri uma missão. Eu vou dizer algo muito importante. Dê atenção a mim agora, como você nunca deu a nenhum outro pregador na sua vida até hoje. Eu vou dizer algo assim, real bíblico, que eu vou ter que resumir 5 pontos do meu sermão, que está acabando meu tempo, no que eu vou falar agora. Vocês estão prestando atenção? Marca o dia, que dia é hoje? Hoje é dia? Qual é o ano? Os anjos estão escrevendo isso aqui já. E o que vocês, quem está nesse recinto que vai ouvir? Jesus não permite simpatizantes dele no reino do céu. Não adianta você gostar de Jesus. Não adianta você achar alguma coisa de Jesus. Eu acho ele legal. Eu acho ele amoroso. Não adianta. Não, escuta, estou falando. Não adianta você achar nada de Jesus. Tudo que Jesus fez é conclusivo. Não é relativo. Não é talvez. Não tem talvez no que ele falou. Se você deseja o reino de Deus, primeira coisa, você tem que reconhecer que Ele é rei. Não é seu funcionário. Hoje a gente quer cantar que Ele é amigo. Tudo bem. Mas não confunda. A coroa foi colocada sobre a sua cabeça. Ele é rei na nação a qual nós queremos viver eternamente. Então escute. Não quero saber se você tem 50 anos para cima, se você tem 15, 16, casado, não casado, homem, mulher, não sei. Eu não quero saber disso. Eu quero dizer o seguinte. Eu estou pregando o que está escrito na palavra de Deus. Todos que querem ser salvos, olhem para mim, pupila por pupila. Está escrito em Romanos capítulo 10. Se crermos no nosso coração, confessarmos com nossa boca que Ele é Senhor e Salvador. Se com a boca você confessar que Jesus é, agora segura aqui, Senhor não é pronome de tratamento. O Senhor poderia me ajudar? Não. Nesse texto, na teocracia e no princípio teológico, tudo biblicamente que é Senhor é porque Ele é dono. É dono. Você tem que entender isso. Dono. Todos que tinham, nessa época da Escritura, na hermenêutica do texto, o próprio Paulo dizia, respeitem o seu Senhor. Ele estava falando assim, os seus donos. Era uma era de escravatura. Isso aqui, meu irmão,
é dono. Faraó era dono de José. E escute o que eu vou falar. O texto que Paulo deixa, se você crer e confessar que Jesus, Ele é Salvador, Ele é dono da sua vida. Será? Coloca o texto aqui, varão. Deixa o texto, vamos percorrer para terminar. Será? Veja o texto, continuando. Porque o coração se crê para a justiça, e a boca se confessa para... Pois a Escritura diz, todo aquele que nele confia, jamais será... Pode passar. Portanto, não há diferença mais entre judeus, paraenses, paulistas, gregos, porque o mesmo tem a coragem de trocar essa palavra. O mesmo troca essa palavra. O mesmo. Porque a gente precisa parar um pouquinho, abrir um espaço de tempo no entendimento, para parar de falar um pouquinho, Deus é amor, Pai, coração, graça, misericórdia. Não, espera um pouquinho. Ele também é justiça e Ele também é dono. Porque a Bíblia diz que Ele nos comprou com o seu. Então, você, escute, tinha um dono antes desse dono. E se você não confessou ainda, você tem um dono. E não tem 3 donos, são 2. O mundo é do sistema. Perversão. Sexo antes do casamento. Quero saber se você está aqui e você não concorda. É o que a Bíblia diz, como diz o próprio Júnior que prega aqui. Importa o que a Bíblia diz. Homem com 2 mulheres. Esse é o sistema. Se alcoolizar para ter alegria. Usar cocaína para ter prazer. E olha o quanto isso rouba a sua paz, sua vida. Então só tem 2 senhores. Todos que não creem, não confessam e não alinham a sua vida, ainda que processual, o princípio de Deus tem um dono. Eu posso ser duro, claro e transparente? Todos que não confessaram a Cristo, e eu não estou falando para você vir para a minha igreja. Todos, eu estou falando de salvação de eternidade. Todos que não confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, Satanás é seu dono. Seu casamento é dele, seus filhos é dele, o futuro é dele, tudo é dele. Você pode dormir aqui, não tem problema. Mas chegará um dia que o fogo não vai deixar você dormir. É dura essa realidade de igreja. É difícil para mim e para você. Porque hoje mesmo eu tive que me arrepender, hoje mesmo eu tive que refletir. Porque como a palavra de Deus é uma espada, vai doer primeiro em mim. Mas essa é a realidade. Porque o mesmo Senhor de todos abençoa. Só que qual que é a diferença de nós termos Jesus como Senhor? Eu tenho que mostrar pelo menos uma vantagem, senão a gente vai ficar aqui em conflito. Ele nos faz, Diogo, escravo livres. A palavra é doulos. Ele nos compra para nos dar liberdade. Porque se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiro nós somos... Calma. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que o Senhor nos deu autoridade de governo sobre peixes, animais, sobre as sementes, sobre as árvores, ok? Uma pessoa que não consegue controlar a maconha significa que inverteu a autoridade. Agora a natureza, e não que seja natural, o controla. E aí eu quero dizer uma coisa para você bem interessante.
Como crente, eu posso beber? Posso. Posso. Posso beber bebida alcoólica? Posso. A Bíblia proíbe de eu fumar maconha? Não. A Bíblia proíbe de eu usar droga? A Bíblia proíbe? Proíbe ou não? Você sabe qual que é o maior nível de liberdade quando você tem Jesus como Senhor? É que você consegue dizer não. Isso é liberdade. Então eu não tenho liberdade quando eu uso, eu tenho liberdade quando eu consigo dizer não. Diga! Quantos querem ter o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? O Senhor abençoa a todos de volta, generosamente. Todos o quê? Todos o quê? Que invocam. Pois todo aquele que... Calma. Nome do... Não, troca a palavra. Nome do... Sabe o que eu falo para minha esposa? Você toma cuidado, eu tenho dono, hein? Você toma cuidado. Teve uma época que Deus precisou falar muito comigo. Por exemplo, quando a gente discutia, só para terminar. É incrível, eu não sei o que acontece. Eu acho que o Senhor tem preferência. Mas eu ia falar com Deus e Deus falou assim, mas é você que está errado. É você que está errado. Eu falei, eu não. Ela está errado. É ela, eu vou te convencer, Deus, que ela está errada. Isso aqui é uma analogia. E o dia que eu fui, com muita assim, tristeza, para não falar raiva, orar. Eu sou gente, tá? Não crê em mim, não. Tu vai para o inferno. Crê na palavra e no Senhor Jesus. Escute. Deus falou assim, o problema é que você trata ela como sendo sua, e ela não é sua, ela é minha. Nha! Vocês lembraram, né? Da picanha, né? Diga assim, ó. Eita que é forte. Deus nunca me deu o domínio sobre minha esposa. No dia que eu entendi que se eu mexo com ela, mexo com quem? Não, troca a palavra. Eu morri na cruz do Calvário por ela? Eu perdi os pecados dela? Alguns. No céu tem casamento? Aproveita, irmão, aproveita. Os casados aqui, vai, filho, vai! Vai ter casamento? Então, desde já, quem é o dono? Não. Deus pode ser Deus do hinduísmo, do budismo, Deus não. Diga o nome dele. Jesus. Porque só no Japão são 3 milhões de deuses. Na Índia a mesma coisa. Nosso Senhor tem nome. Nome. Agora, olha que interessante. A palavra Cristo, ela tem também sinônimo de Messias, e Messias sinônimo de Rei. Então, se você aceitar Jesus, você não está aceitando a igreja. Porque alguns assim, eu nem quero mesmo. Vai para outra. Escute. Quando você o aceita, você está dizendo assim, eu fui um rebelde, descendente de Adão, que preferiu a independência do reino dos céus, porque você vai ver que ele trocou o Senhor para o Deus do seu âmago. Isso gerou-se as gerações. E o Senhor veio resgatar o que havia. Quando a serpente no Éden achou que ganhou, o Senhor disse, virá alguém que esmagará a sua cabeça. E aí tem uma mulher, Paulo,
que escuta. Maria! Você estará grávida do Senhor. E ele diz assim, do Espírito Santo. E o nome dele será Emanuel. Que significa? E Jesus nasce. E a Bíblia diz em Isaías 9, verso 3, que ele é o príncipe. Sabe quem nasceu? Sabe quem que nasceu? Foi uma criança comum? Não. Foi quem que nasceu? O rei. Porque só rei receberia presentes, que nós chamamos de magos, mas são pastores do campo. E a estrela os guiou. Porque a Bíblia diz que o menino nasceu. O rei nasceu. E a Bíblia diz assim, cadê o Isaías? Que ele vem com o reino eterno, porque o reino de Deus não terá fim. Contudo, não, nesse não, verso 3 eu acho. Não, também não é não. Acha para mim, meu filho. Eu me esqueci o texto agora, mas é Isaías 9, alguma coisa, 6. Aí, ele estenderá o seu e haverá paz sem fim sobre o trono e sobre o seu estabelecido, mantido com justiça e retidão, desde agora para? Eu acho o texto, o reino de Deus é eterno, o reino eterno, príncipe da paz. Tem então uma canção. Então Deus não é um Deus de D minúsculo, Ele é Senhor, e mais do que isso, sendo o dono de todas as coisas, que por tudo é feito por Ele, para Ele são todas as coisas, Ele é o seu rei. E quando, presta atenção em mim, e quando o rei está presente, o que a gente tem que fazer? Porque não foi você e nem eu que se integrou à cruz do Calvário. Quando nós nos prostramos, nós estamos reconhecendo a soberania dele sobre toda a terra. Então, eu não vou me preocupar como você vai sair daqui. No sentido de, se você gostou ou não. Se você não entender que é uma oportunidade para você adentrar o reino eterno e entender que o Senhor Jesus quer te libertar daquilo que te governa e te prende, se você não entender isso, você não alcançará a salvação. Essa manhã é uma manhã oportuna para você aqui reconhecer o Rei. Porque o meu tema é reconhecendo o Rei. Então, meu irmão, tudo que você aprendeu de religião, aborta. Porque Jesus, Ele é Rei. Não é o amiguinho da igreja. Não é o handbike, a maquininha de suco. Ele é Rei. E o Rei tem visão, tem princípios, tem conduta. E o próprio Senhor Jesus nos promoveu a ministros desse reino. Porque ministro não é elegido, é apontado. Fomos apontados pelo grande rei para sermos, Paulo, ministros do seu evangelho, representantes da glória de Deus. Para o próximo domingo, não esse, no outro, que eu vou ter legendários. Para o próximo, eu vou falar do reino de Deus. Com esse princípio de responsabilidade, de instituição celestial. Porque nós não somos cidadãos do céu, a Bíblia diz, somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos
Então, como ministros do Evangelho, ou embaixadores, que também somos intitulados embaixador, nós não defendemos os interesses dessa terra. Defendemos o interesse da nossa nação. Defendemos aqui, diante do sistema desses governos japonês, do mundo, defendemos o interesse celestial. Por quê? Toda a proteção vem da nação que nós pertencemos. Se eu sou embaixador, se alguém me der um tapa na minha nação inteira, cuidado com você falar de mim. Não é assim, Paulo? O embaixador, o salário não é da nação que ele está, o salário vem da nação que ele pertence. A proteção vem da nação que ele pertence. Então, meu irmão, eu quero dizer que Deus vai trazer provisão, sim, porque Ele é rei sobre todas as coisas. Deus traz proteção, sim, tanto é que Jesus deixou isso bem claro. Se eu falar para o meu Pai, veria uma legião de anjos aqui. Nós temos exércitos, nós somos imbatíveis em Cristo. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, somos chamados segundo o seu propósito. Ele disse para nós que mesmo que passamos dificuldade, tudo nós podemos porque Ele nos fortalece. Quando nós estivermos na angústia, podemos ir até Ele, porque Ele diz, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então nós temos um Senhor que Ele, sim, é justiça, Ele é grandioso, Ele é poderoso, mas nada é promovido dele sem amor, sem graça, sem misericórdia. Então hoje é uma oportunidade de você entregar a sua vida ao nosso Rei. E a minha pergunta é se você o conhece, ou se você quer conhecer o Rei, você possa ficar de pé no seu lugar.